Olá pessoal, sou Jason Brau, professor de Química, e o nosso objetivo nessa primeira aula aqui é falar sobre os estados de agregação da matéria ou também os 3 estados físicos da matéria. Para isso eu preparei aqui esse slide, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou pode reportar diretamente nos grupos. Nas notas da descrição aí do vídeo, eu vou colocar também a atividade que vocês devem fazer e também quando eu colocar nos grupos do WhatsApp o vídeo, eu já vou dizer qual atividade vocês devem fazer para exercitar o assunto de hoje. Então vamos começar, né? Quando a gente fala em estados de agregação da matéria, nós estamos falando dos estados físicos que a matéria pode ter, que são os estados sólido, líquido e gasoso. Bom, primeiramente, esses estados de agregação da matéria estão relacionados também com a agitação das moléculas. Quando as moléculas estão com baixa agitação, como vocês podem ver nessa figura que eu adicionei aqui, elas vão estar, digamos assim, mais juntinhas, mas elas vão ter uma certa vibração. À medida que a temperatura vai aumentando, essas moléculas vão aumentando sua agitação e aí elas começam a mudar de estado físico. Devido a essa agitação, elas vão passar para o estado líquido. A partir do momento em que você aquece até o ponto da substância se transformar no gás, essas moléculas vão estar num altíssimo grau de agitação e aí você já vai ter a molécula no estado de vapor. Tá certo? Então vamos começar. Primeiro, vamos olhar para esse diagrama que nós temos aqui, essa imagem, na verdade, que mostra os 3 estados físicos, né? Nós temos aqui a água no estado sólido, que está representado por esses cubozinhos de gelo. Nós temos a água líquida, que é representada por essa água sendo derramada na torneira, e essa nuvenzinha, que representa o estado gasoso, apesar de que a substância no estado gasoso a gente não vê. Essas substâncias, elas mudam de estado físico e quando elas, aliás, no caso aqui é a água, né? Mas qualquer substância vai acontecer esses mesmos processos. Quando a água ou a outra substância que for estiver sólida, ela pode ser aquecida e a partir do momento que ela atinge a sua temperatura de fusão, ela vai ocorrer com ela um processo chamado fusão, que é a passagem dela para o estado líquido. Você continua a aquecer essa substância, ela vai passar para o estado de vapor, ou seja, ela vai começar a evaporar para se transformar em um vapor. Se essa substância ela for desaquecida ou resfriada, a água, por exemplo, ou a outra substância que for, pode passar novamente para o estado líquido através de um processo chamado liquefação ou condensação. Se você continuar resfriando, a substância pode continuar mudando de estado físico, no caso ela vai passar para se transformar num sólido novamente, que a gente chama de solidificação. Aqui embaixo tem um negócio chamado sublimação. O que é essa sublimação? A sublimação é um processo em que ocorre quando a substância passa diretamente do estado líquido, do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo ele acontece, por exemplo, com a água em condições especiais. E, por exemplo, quando tem uma temperatura muito baixa, se eu não me engano, e uma pressão muito alta, mas são condições especiais. Essas transformações que eu vou falar para vocês aqui, elas vão estar relacionadas às condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP. Essas condições normais de temperatura e pressão são mais ou menos 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. O que é a pressão de 1 atm? É a pressão ambiente. Quando você está num ambiente aberto, nós temos isso como sendo a CNTP, né? Essas condições normais de temperatura e pressão, que é a nível do mar. Beleza? Captou? Qualquer coisa, volta no vídeo para você se situar novamente, tá? Bom, continuando aqui, eu tenho aqui, nessas duas tabelas, eu tenho essa tabela do lado esquerdo e tenho essa tabela do lado direito, que tem algumas substâncias que tem uma, tem na outra, né? Mas o objetivo aqui é você mostrar a temperatura de fusão de algumas substâncias e a de ebulição. Primeiro vamos começar com a água. A água, a temperatura de fusão dela aqui é 0 graus Celsius. O que isso quer dizer? Que nessa temperatura quando é o momento que a água vai se transformar para o líquido. Se ela tiver uma temperatura menor do que essa, ela vai estar sólida. Isso nas condições normais de temperatura e pressão, como eu já falei, quando ela está aqui a 1 atm, né, e digamos assim, num ambiente aberto, tá? Ela vai estar sólida. Depois, se você continuar aquecendo, né, ela vai chegar no 0 graus Celsius, ela vai se fundir.
beleza, vai ficar líquida. A partir do momento que você aquece e continua aquecendo ainda mais, você vai chegar numa temperatura chamada temperatura de ebulição. O que é essa temperatura de ebulição? É a temperatura em que, no caso da água, por exemplo, ela vai passar para o estado gasoso. Lembre-se de um detalhe, não necessariamente a água tem que chegar a 100 graus Celsius para ela evaporar. Ela tem que chegar aqui para ela ferver, mas ela evapora quando ela está em temperaturas abaixo disso. Não é à toa que ocorre a evaporação dos açudes de um copo d'água, por exemplo, ela diminui com o tempo. Por quê? Porque a água vai evaporar só ali na superfície, mas quando ela chegar no ponto de ebulição, ela vai estar no que a gente chama de fervendo, ela vai ferver de verdade em altíssima temperatura. Bom, vamos reparar agora aqui no caso do álcool. O álcool é uma substância diferente da água, obviamente. A temperatura de fusão dele é menos 114. O que isso quer dizer? Abaixo dessa temperatura, por exemplo, menos 115, menos 116, menos 240, essa substância vai estar sólida. Quando você aquece e ela chega a essa temperatura aqui, ela vai se transformar em um líquido e ela vai ficar líquido até essa temperatura aqui de 78 graus Celsius. Quando ela chegar nessa temperatura, ela já vai estar ebulindo também. No caso também do álcool, é como a água. Ela não quer dizer que ela tem que chegar a 78 para ela evaporar. Ela pode evaporar numa temperatura menor do que isso. Só que, lembre-se de um detalhe, para o álcool ferver, ele teria que chegar nessa temperatura. Mas é importante dizer também que o álcool ele evapora mais rápido que a água, justamente porque ele tem uma temperatura de ebulição menor do que a da água. Agora compare aqui o caso do cobre. Olha só, o cobre ele tem uma temperatura de fusão de 1085, muito acima da água. Ou seja, por isso que você tem cobre sólido, por exemplo, o cobre que a gente usa para fazer canecas, cobre que a gente usa nos fios elétricos, cobre que se usa naquelas tubulações de ar-condicionado. Né? Isso aqui ele vai estar sempre sólido, né? Quer dizer que ele tem uma forma definida. Quando ele chegar nessa temperatura, vai acontecer a mesma coisa que acontece com as outras substâncias, ele vai derreter, né? Aí você pode continuar o aquecimento até chegar à temperatura de ebulição dele, que é 2562. Olha só o ferro já tem uma temperatura de fusão maior do que o do cobre, que é 1538. Bom, dando sequência aqui, nós vamos ver que a temperatura de ebulição do ferro é maior do que a do cobre, né? Consequentemente maior do que a dos outros aí, 2861. Bom, depois nós temos aqui o alumínio. A temperatura de fusão dele é menor do que a do cobre e do ferro. Mas olha só, ainda é bastante alta, né? 660 é uma temperatura alta para você conseguir. Também tem aqui nessa outra tabela, tá? Essa temperatura é uma temperatura, digamos assim, não é tão difícil de você atingir. Às vezes, se você aquecer muito em casa o alumínio, pode ser que em alguma determinada situação você chegue a essa temperatura e o alumínio começa a derreter. Já vi alguns casos de panela que, por exemplo, o fundo derrete, porque atingiu uma temperatura muito alta e também devido à qualidade do próprio alumínio. Mas para você chegar a evaporar o alumínio, para ebulir o alumínio, você precisa chegar na temperatura de 2519. Aí tem aqui as outras substâncias como o chumbo, fusão 327, ebulição, né, acima disso também 1740, enfim. Tem várias outras substâncias aqui para você observar. Essa tabela tem as mesmas substâncias praticamente, tá? Mas olha só um detalhe. Essa substância aqui chamada tungstênio, ela, se não, pelo menos os metais, ela é a substância que tem a maior temperatura de fusão e de ebulição. Olha a fusão dela, 3.410, e ebulição 5.530, que é quase 6.000 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura altíssima, né? Você, para conseguir isso aqui, seria uma temperatura altíssima. Sabe onde é usado o tungstênio? Naquelas lâmpadas antigas, aquele chamado bico de luz, a gente usava aquilo ali para iluminar, né? Porque passa uma corrente elétrica, aquilo ali é aquecido, né? O famoso chapa quente, né? Que não necessariamente vai ser uma chapa de aço, pode ser de tungstênio. Ela começa a brilhar e por isso que ela emite luz, né? Aí é o assunto para outra aula, por que emite luz, né? Mas vamos continuar. Bom, é isso aí. Continuando aqui a nossa aula, a gente vai entrar agora nesse diagrama de mudança de estado físico de uma substância pura. Por que é importante falar de uma substância pura? Porque a substância pura ela não vai ter nenhuma coisa misturada com ela, nada. Por exemplo, no caso aqui que a gente vai usar como exemplo a água, é o que a gente chama de água destilada,
que não vai ter nenhuma impureza. Então repare bem, esse diagrama ele começa mostrando uma temperatura abaixo da temperatura de fusão da água, que no caso a temperatura de fusão da água é mais ou menos, aliás, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, mas abaixo disso ela vai estar sólida, né? Tá, repara aqui, eu não sei que temperatura é essa, mas é uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, tá? Nesse caso aqui, essa de 0 graus Celsius, desculpa, ela vai aumentando, vai aumentando até que ela chega bem aqui no que a gente chama de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Olha só o que acontece aqui. Isso aqui está ficando, ó, tá ficando constante esse valor. Tá vendo? Aqui tem uma parte do tempo e aqui a temperatura. Vai passar um tempo nessa temperatura, ou seja, o tempo vai passando, essa temperatura continua a mesma. Por que isso acontece? Porque é onde está havendo uma mudança de fase. Aí eu vou ter ao mesmo tempo os dois estados de agregação, o estado sólido e o estado líquido. Bom, aí aqueceu, continuou aquecendo, aí ela foi subindo a temperatura, tá? O tempo foi passando, tá vendo o tempo aqui embaixo? O tempo foi passando e aí chegou bem aqui de novo. Nós temos uma reta aqui, tá? Esse valor também é constante, tá bom? Uma reta na horizontal, desculpa. Esse valor também é constante. O que está acontecendo aqui, ó? Chegou no ponto de ebulição, tá havendo uma mudança de fase, tá? Aí o que acontece? Depois que acontece isso, passa um tempo também, líquido e gasoso estão ali, né, mudando, estão juntos ali, é quando a água está fervendo. Pronto. A partir do momento que a água toda evaporou, aí ela volta a subir novamente. Isso aqui é só para a gente mostrar o comportamento de uma substância quando ela vai mudando de estado físico. Nesse outro gráfico nós temos, ou esse outro diagrama, nós temos mais ou menos a mesma coisa, tá? A única diferença aqui talvez é porque mostra que a temperatura específica da água, né? Temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Mas o esquema é o mesmo, tá? Aqui nós temos essa linha vermelha aqui na horizontal para mostrar justamente que aqui vão coexistir ao mesmo tempo sólido e líquido, e aqui em cima nós vamos coexistir ao mesmo tempo líquido e vapor, tá? Aqui na descrição do vídeo vai estar o que vocês vão fazer como atividade, e eu também vou mandar junto com o PDF que explica todo esse plano da aula, tá, pessoal? Agradeço a vocês e até a próxima. Abraço.